qualquer dúvida também que eu puder ajudar e respondendo, eu Tá, vou te auxiliando, tá tá, bom? tá ok então. Então vamos lá, pessoal. Seguinte, quando vocês abrem o edital da prova do Paraná, tá? Vocês têm o anexo 2 onde tem as matérias. O aluno está acostumado a fazer concurso, ele já olha a parte de língua portuguesa e fala assim, ah, vai cair sempre as mesmas coisas, morfologia, tem lá classe de palavras, sintaxe. Aí ele chega lá e leva um susto. Fala assim, nossa, peraí, que edital é esse de língua portuguesa? O que eles estão pedindo aqui que eu não estou entendendo nada? Que é o jeito da colocação da matéria de língua portuguesa é um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver, tá? Então, o aluno, ele pode se assustar um pouco quando ele olha lá, de repente, vê questões de língua portuguesa visam averiguar a capacidade da candidata ou do candidato quanto a, e aí tem um elenco enorme de itens, e você lê rápido e fala, nossa, não cai gramática, só vai ter prova de interpretação. Bobagem, calma, muita calma nessa hora, porque, na verdade, é um jeito como a UFPR cobra, seja vestibular, seja concurso, eles têm um jeito de entender e de colocar a matéria diferentemente. Mas, no fundo, o edital é exatamente como o edital que vocês teriam de outro concurso, com crase, com regência, com interpretação de texto. Tá? Só que, quando você olha e não tem este cuidado de analisar item a item, você pode se assustar. Muitos estão se assustando, e já perguntaram para mim, inclusive, em off, se, professor, eu olhei ali no anexo, então não vai ter gramática. Claro que vai ter gramática. Inclusive, se você pegar uma prova da UFPR, aconselho, por exemplo, a prova do cadete, que teve agora em 2019, foram também, acho que 10 a 15 questões, vocês terão 15 questões, vocês têm gramática sim. Acontece que a interpretação de texto, ela é majoritária. Não tenha dúvida disso, tá? Então, nós vamos ter de olhar, nós vamos ler, eu vou ler com vocês o edital, linha a linha, e colocar uma tecla SAP aí, né? Interpretar o que eles estão dizendo. Se você pegar todos os editais de concursos feitos pelo Núcleo de Concursos da UFPR, que é NC-UFPR, né? Você vai ver que o edital de língua portuguesa, ele é igual, tá? Ele é igual. Então, a questão é, não se assustem, vamos comigo aqui, olhar ponto a ponto. Vamos lá? O pessoal está entrando aí, eu estou fazendo uma introdução ainda, pedindo para vocês não se assustarem, né, com o jeito da matéria de língua portuguesa apresentada para vocês. Muito bem. E eu vou dar uns toques de redação também, porque esse edital de língua portuguesa, ele dialoga com as questões de redação, tá? Você está dizendo aqui, professora, será que você poderia elencar por qual matéria essa banca gosta de pedir, tipo um gráfico? Então, nós estamos preparando isso, tá, Elias? E eu já agora aqui vou, nessa live, já dizer quais são as matérias que você mais tem de estudar. Não é um gráfico já que eu vou produzir, o Rafa tá ali, estou vendo ele ali, ele que gosta dessas coisas de gráfico, eu não sei não, tá? Ele vai fazer isso aí depois para vocês, mas eu já vou dizer, tá? Aí o meu cachorro também está dizendo, nós estamos dizendo, né, para você exatamente o que vai cair, tá? Então vamos comigo aqui. Primeiro, as questões de língua portuguesa visam averiguar o quê? Capacidade da candidata e do candidato. Vamos lá. A apreensão do significado global de textos. Querido, vai ter 2 ou 3 textos na sua prova de interpretação, tá? Certo? E os cachorros estão dizendo que isso vai acontecer mesmo, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu sabia que isso ia acontecer em algum momento. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, olhar os nossos materiais, tá? As provas, estará lá no material de vocês, um elenco de provas de interpretação, tá? As mais importantes. Então, eles vão pedir uma questão clássica, você vai ler o texto e a ideia global do texto, tá? Então, isso vai acontecer. Segundo ponto, visam ao estabelecimento de relações intratextuais e intertextuais. Queridos, o que é isso? A prova de vocês com 15 questões, geralmente a UFPR, quando tem 15 questões, ela coloca um texto dissertativo, uma charge, que eu sei que muitos não gostam de interpretar charge, que é complicadinho mesmo, gráfico, entende? Então, o que é intratextual e intertextual? E já estão dizendo no edital que vai haver uma questão de interpretação que envolva, tá, a análise não só do texto clássico, lá o primeiro texto que aparece na tua prova, mas o segundo. E pode ter uma questão juntando os 2 textos. O que o texto 1 disse
que o gráfico 2 falou, entende? Então pode ser que eles tenham uma questão, geralmente questão 8 ou 9 lá para o final, tá? É um padrão da UFPR. Depois de ter dado 2 textos, pedir para você comparar os 2 textos, entende? Fazer a comparação. E pode ser que um desses textos não seja um texto do tipo tradicional, seja uma charge, tá? Seja um gráfico, entende? E eu queria fazer uma pausa para a redação. Eu gravei já a aula de redação, ontem teve ao vivo, e a prova de redação, a proposta também será assim. Eles vão dar um texto, tá? Para você interpretar, e você vai ter que também dialogar, talvez, com gráfico ou uma charge. Então, o que eles estão pedindo aqui na prova de língua portuguesa vai acontecer também na redação, tá? Então, também na redação você vai ter de ter, tá? Além, né? Na redação e na interpretação. Interpretar o que o autor quer dizer e fazer as relações com outros textos, tá? Então, esses 2 primeiros itens aqui do edital de língua portuguesa são muito importantes, tá? O estabelecimento de relações intratextuais dentro do texto. Aí entra título, entra aquelas informações de bastidor, tá? Ali na nota de rodapé, quem publicou, onde foi publicado, isso também é importante. E os outros textos. Esse é o item 2, ó, meu número aqui, item 2 do edital. Muito bem. Item 3. Ao reconhecimento da função desempenhada por diferentes recursos gramaticais no texto. O que é isso, prof? Aqui é gramática. Olha lá, nos níveis. Nos níveis. Fonológico, morfológico, sintático, semântico, textual, discursivo. O aluno pira aqui. Credo, o que é isso? Bom, gente, é assim. Vai ter uma questão, talvez, de acentuação, uma questão de classes gramaticais, eles gostam das preposições. No nível sintático, a concordância, verbo haver. No nível semântico, o vocabulário, entende? E textual, discursivo, conjunções. Eles amam conjunções. A famosa tabelinha de conjunções. Ali, o Rafa tá rindo. Rafa, pelo amor de Deus, coloca essa tabela já lá no material da PM, porque toda prova tem questão de conjunção. Oi? PM e Polícia Civil. PM e Polícia Civil. Na verdade, aliás, deixa eu aproveitar e me corrigir. O edital é o mesmo, tá? A parte de língua portuguesa é a mesma, então aqui vale para a polícia, seja ela M ou C, Polícia Civil ou Militar, a parte inclusive de língua a redação, né? Inclusive a redação. Deixa eu só falar algo importante. Para o da PM, houve uma errata, tá? Igualando, inclusive, o estilo da redação dos 2 concursos, que foi ótimo para nós, porque eu estava bastante preocupada, exatamente porque havia uma discrepância dos 2 editais, e agora não há mais a discrepância. Já não tinha discrepância nenhuma na parte de língua portuguesa, e agora menos ainda na parte de redação. Então, o que estamos falando aqui, apesar de eu estar aqui falando mais PM, mas é PC também, Polícia Civil. Depois, o Elias, que tinha feito uma pergunta ali para fazer um gráfico daquilo que mais cai, então já estou te avisando, Elias e turma toda aí. Nesse item 3 aqui, nível fonológico, morfológico, sintático, semântico, há quatro assuntos mais importantes, tá? Pronomes, a parte de coesão, tá? Pronomes, pontuação. Vocês acreditam que na prova de cadete, Rafa, na prova de cadete, acho que foram 10 questões, eram 2 de pontuação? De 10? Pois é. Então, pontuação, conjunção, na outra prova de cadete foram 2 de conjunções. Pronomes, conjunção, pontuação, crase, teve numa prova que caiu, outra não, pessoal, a crase. Não é o top, não, mas também aparece, cai lá, e a crase é importante para a redação, né? Certo? E um outro ponto importante que eu vi também, essa banca ama, tem verdadeira paixão, sabe por que tipo de questão? Eles te dão um texto para você colocar em ordem, sabe? Coloque qual que é o primeiro parágrafo, qual que é o segundo, entende? Para você, eles fazem umas numerações. Qual que seria a introdução, qual seria o desenvolvimento e a conclusão? Organizar os parágrafos em tópico. Oi? Concatenar as ideias. Concatenar as ideias, que é esse textual e discursivo. Então, se você pegar as provas todas de 2019 da UFPR, não digo em todas, tá? Mas a maioria delas teve uma questão desse tipo. Essa questão, ela é um misto de interpretação com gramática. Olha, aluno, vão comigo, né? Você não vai começar um texto falando mas. Então, se tem um parágrafo começando com mas, evidentemente ele não é a introdução, tá? Ele deve estar no meio ali da redação. Então, é uma questão que é só com calma, você faz a questão, não é difícil. Falar que não é difícil em português, tudo é difícil, mas comparativamente a outros assuntos, essa é uma questão
clássica. Então, respondendo ao Elias e a vocês, nós vamos passar para vocês exatamente esses 4 ou 5 tópicos mais importantes da UFPR. Mas minha preocupação ainda é a interpretação, que eles são bem fortes na interpretação. Então, eu quero continuar aqui nessa leitura. Já dei aqui algumas dicas de gramática. O pessoal está entrando, eu estou falando, hein? Ó, vou repetir. Pronomes, conjunções, pontuação, tá? E essas questões exatamente de concatenar as ideias, de colocar as ideias em ordem, que tem a ver com conjunção também, entendeu? Porque a conjunção vai te, inclusive, se tem um portanto, é a conclusão, né? Então, você não vai começar uma redação portanto, entendeu? Então, uma coisa puxa a outra. Então, esses são os tópicos mais relevantes. Outra situação que a UFPR adora. Eu não gosto, porque é ruim de formatar, o Rafa vai ter esse trabalho aí. Eles te dão um texto com lacunas para serem preenchidas, sabe? Então, essa é uma questão também que vai acontecer para vocês, tá? Essa lacuna, ora é preenchida com crase, ora com verbo, ora com uma questão de hífen. Se, por exemplo, eu vi aqui, infraestrutura, tinha que preencher com a palavra infraestrutura. Aí tinha infraestrutura com hífen, sem hífen, separado com hífen, enfim. Outra lacuna era uma crase, a outra era um verbo, a outra era o afim junto e separado, entendeu? Aí é uma questão misturada, tá? Eles vão colocar 4 ou 5 lacunas no texto, um dos textos, e cada lacuna será preenchida com um aspecto diferente da língua portuguesa, tá? Inclusive com conjunções, também pode ser um portanto, um porquê, um embora e tal. Então essa é outra questão típica da banca UFPR, né? Então eu já passei para vocês 2 questões típicas, que é essa de pegar e concatenar as ideias em ordem, colocar o parágrafo, qual que vem primeiro, qual que vem depois, e essa de completar lacuna, né? Que é algo que a Fundatec, que é uma banca gaúcha, também gosta, algumas bancas gostam desse tipo de situação, de completar a lacuna do texto de apoio. Mas continuando, então, porque eu estou preocupada aqui também com a questão da interpretação, o edital continua, tá? Eu falei 3 itens já do edital. No anexo 2, na parte de língua portuguesa, para PM e para Polícia Civil, para ambos, tá? Só um detalhe, Mê. Quando Polícia Civil, a gente está falando investigador e papiloscopista nesse momento. Tá, ok. Investigador e papiloscopista. Importante dizer aqui, então, a questão dos cargos, né? No caso da minha matéria, que não é específica, né, dá para, de novo, eu insisto em dizer que o estudo é unificado, que é ótimo, porque você tem, né, um núcleo duro para estudar e, a partir daí, vai aumentando o seu grau de conhecimento. Continuando, então, nesses editais, dessas carreiras todas, eu tenho assim, visam a apreensão dos efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos verbais e não verbais, o que prova que vai ter charge. Pode ter charge, né? Em textos de diferentes gêneros, tiras, quadrinhos, charges, gráficos e infográficos. Eu quero aqui propor para o Rafa, inclusive a gente fazer depois, não precisa ser live ou alguma entrada, como interpretar gráfico e como interpretar charge. Principalmente gráfico, né? Porque a questão o número ao dado e a interpretação ao que está por trás deles, a famosa inferência, um implícito ali, né? Então, pegar até a questão... É matéria cobrada na matemática também, a interpretação de gráficos e tabelas. Então, é algo que eles podem brincar com relação a isso. Não, com certeza. A gente pode fazer alguma coisa até unificada. Então, isso está no edital de língua portuguesa. Então, o que eu quero dizer? Pode ter um gráfico para ser interpretado na prova de língua portuguesa. E, como eu disse, pode ter gráfico para você interpretar na redação. Tá? Então, nos temas de redação que eu já entreguei, mandei agora há pouco para o pessoal do EAD, um deles tem gráfico. Tá? 2 deles têm quadrinhos, se não me engano, e todos eles têm textos tradicionais para que você interprete e faça uma redação interpretando isso, né? Que, aliás, a redação da UFPR também é algo bastante diferenciado. Muito bem, então, isso está no edital. Então, o que você já imagina? Que pode ter, como são 15 questões no caso da PM, né? Ou 10 questões, não importa, a partir de 10 questões, é normal que os concursos tenham 2 ou 3 textos. Um deles será desse estilo, entendeu? Continuando. Visam, né, a prova de português visa a identificação das ideias expressas no texto, ok, isso já falamos, bem como de sua hierarquia principal e secundária, ideias principais, ideias secundárias. Gente, isso aqui é outro foco importante que é uma preocupação, é você saber sublinhar texto. Você sabe sublinhar texto? Não, porque às vezes eu vejo uma pessoa sublinhando o texto, eu acho muito engraçado, porque ela acaba sublinhando o texto todo. Sabe, pega o marca-texto amarelão e fala, o que é importante? Aí você vê o texto todo sublinhado. Está todo marcado. Não, peraí, não é, nem tudo é importante, entendeu?
Então, saber o que é ideia fundamental, ideia secundária é clássico. Então, exemplo não é ideia fundamental, dado estatístico também não é, tá? O que mais que também não é? Informações técnicas são realmente informações de bastidor, tá? Que você não deveria sublinhar, tá? A informação principal é o raciocínio teórico, a tese, a opinião do autor, entende? Então, valeria a gente também fazer a parte, como sublinhar, porque às vezes você fica com medo e acaba sublinhando tudo. Porque aqui está colocando isso. E além deste item de ideia principal e secundária, neste mesmo item, é falado assim, das relações entre as ideias, oposição, restrição, causa, consequência, exemplificação. De novo, entre as conjunções, pessoal, porque quando falamos de oposição de ideias, você no texto tem de localizar o quê? Entretanto, embora, um porém, um por outro lado, em contrapartida, certo? Você vai ter que identificar, provavelmente haverá expressões que vão indicar essa oposição, que vão te ajudar, tá? Porque tudo na prova é meio complicado. Se a gente tem pista no texto, vamos usar, né? Então, usar esses comandos de oposição. Comandos de restrição, a restrição também, tá? A restrição é o salvo, é o exceto, o até também é restritivo, inclusive o até. A prova de matemática estava tão fácil que até a Mercedes acertou, tá entendendo? Esse até é o quê? Ele amplia, mas restringe, ou seja, me exclui do grupo das pessoas que fariam uma prova de matemática mais difícil. Esse é um raciocínio importante. Quando eu digo assim, nossa, você ainda não casou, esse ainda é forte, restringe, entende? É opinativo. Então, certas palavras, certas expressões, elas trazem opinião, restrição, oposição. Bom, causa, consequência é óbvio, né? Causa é o porquê, é o pois, né? É o já que, o consequência é o portanto, é o concluindo, enfim. E isso tudo a gente vai ver, evidentemente, na aula de conjunções, o que também vai ser útil para a redação. Então, assim, a gente está no quarto item do edital, hein? O edital, aí continuando, visam a análise argumentativa. Então, a prova visa a capacidade do aluno ter análise na organização argumentativa do texto. E aqui a gente entra num ponto mais importante da UFPR. A UFPR é uma universidade que faz provas de vestibular e concurso público extremamente preocupada com textos argumentativos e a preocupação em fazer com que os leitores, os brasileiros, as pessoas entendam o que é opinião e o que é fato, não confundir uma coisa com outra. E toda opinião é embasada em argumentos, entramos aqui. Se há uma opinião, ela está no começo do texto, por isso a importância da introdução, você ler com carinho a introdução do seu texto, você num domingo de prova, vai estar lá no domingo, abrir o seu caderno de provas, tem a prova de português, você vai abrir e vai ter um texto enorme, vai ficar assim, ai meu Deus, o que eu faço com isso? Primeiro, leia com carinho a introdução, porque lá há já a tese do autor. Segundo, no desenvolvimento ele vai argumentar, então está aqui, identificação do ponto de vista, a tese do autor, reconhecimento e avaliação dos argumentos usados para fundamentá-lo. Costuma ser a segunda questão da prova de português, pergunta sobre qual foi ou quais foram as estratégias de argumentação que o autor usou para defender o ponto de vista dele. Pode ser dado estatístico, pode ser comparação com outros países, pode ser citação de outro autor, né, que corrobora, né, que é o tal do argumento de autoridade. Se eu vou dizer que amanhã vai nevar em Lages, se eu posso dizer que os búzios dizem o que a NASA falou, em quem que eu vou acreditar mais, entendeu? Depende do seu momento cultural, você pode acreditar mais nos búzios ou na NASA, mas eu tenho que embasar, eu embasei, seja a NASA ou seja búzios, tá? Eu estou dizendo que amanhã vai nevar em Lages por algum motivo, não porque é o achismo da minha cabeça, porque eu tirei de algum arcabouço teórico. Então, isso vai estar no desenvolvimento do texto. Geralmente é o primeiro texto, é argumentativo da prova, eles pedem a opinião do autor, a ideia geral e qual a argumentação que o autor usou para defender o ponto de vista dele. Essa questão vai estar lá, entendeu? Isso acontece na UFPR e até em outras, né? Que a UFPR tem até como política sempre usar esse tipo de pergunta, seja em vestibular, seja em concurso público, tá? Antes de continuar, isso também vai acontecer na prova de redação. Todos os temas de redação, a tua redação vale 40 pontos, tá entendendo? Então não é à toa que eu estou aqui colocando a redação na live da
de língua portuguesa também. A prova colocará lá para você uma proposta com texto de apoio e perguntando, faça uma redação, tá? Faça uma redação. Ok, Davi, depois eu respondo, tá? Faça uma redação, tá? E na sua redação, coloque o ponto de vista do autor do texto de apoio, tá? E coloque, tá? Se você concorda com este ponto ou não e por quê. Então, você vai ter que dialogar na sua redação com o texto de apoio. Isso é novo para muita gente que está acostumada a fazer redação do tipo tradicional. Então, assim como na prova de língua portuguesa, eles pedem para você localizar a opinião do autor e qual a argumentação que o autor utiliza, da mesma maneira eles vão pedir na redação, tá? Eles vão pedir na redação para você localizar a opinião do autor do texto de apoio, dizer qual é, e você vai ter que escrever em terceira pessoa se você concorda ou discorda da opinião do autor, em terceira pessoa, tá? Então, isso, para muita gente que já faz redação, é até novo, porque nem todas as bancas e concursos pedem a redação nesse estilo. Então, a redação da UFPR, nesse sentido, a redação, ela se une com a prova de interpretação. A prova de redação é uma grande interpretação, você tem que interpretar o texto de apoio, escrever o que você entendeu do texto de apoio e se posicionar. Então, o que está sendo dito aqui no anexo para a prova de língua portuguesa, ela também vale para uma reflexão sobre como será a redação. Continuando. Aí ele se repete um pouco aqui, edital, a partir daqui, a prova de português visa a dedução de ideias e pontos de vista implícitos no texto. Já falamos sobre isso, na verdade, o que está explícito e implícito, né? É importante você perceber isso. Agora, algo novo aqui, tá? Esse item eu marquei em vermelho porque isso tem uma importância em si. Vamos ver? O edital diz assim, que a prova de língua portuguesa visa ao reconhecimento das diferentes vozes dentro de um texto. Professor, o que é isso? Tá? Isso é o seguinte, é o discurso direto e indireto, é a citação. Muitas vezes, tá, o texto que você está lendo com opinião, o autor vai corroborar a opinião dele citando outros. Como eu acabei de falar, vai nevar em Lajes, por quê? Ou porque a NASA disse, ou porque os búzios falaram, isso vai estar lá dentro. Então, você vai ter uma voz, segundo a NASA, segundo o cientista tal, segundo a OMS, segundo tal. Então, este segundo, de acordo com a citação de outro autor dentro do texto, a tal da intertextualidade, está sendo dita com clareza aqui no enunciado aqui do edital. Então, o que são vozes? Pode cair discurso direto e indireto, e fala sobre pontuação aqui, quer ver, ó? Bem como os recursos linguísticos empregados para demarcar essas vozes. Quando você faz uma citação, você faz o quê para a citação? 2 pontos, aspas, não é isso? Quando você vai citar um outro autor dentro do texto, você vai usar uma pontuação específica, tá? Então, já estão dizendo que eles vão cobrar essa pontuação. Lembra que eu falei que foram 2 questões de pontuação na prova de cadete? Pois é, uma delas cobrava exatamente esse tipo de situação, tá? Por que as aspas foram usadas? Nem sempre a aspa é usada para citação, mas é muito usada para citação direta, né? O discurso direto. Você copia e cola, digamos assim, a opinião do autor que você está citando, que você está citando ali. Ou você pode usar da citação indireta. A NASA informou que amanhã nevará em Lajes, então eu estou contando em segunda mão. Né? Não tem aspas, informou que, disse que, aí não tem aspas, nem 2 pontos, entende? Então, o edital está dizendo que pode cobrar esses recursos linguísticos, ou seja, o português empregado para demarcar uma citação. Vocês estão entendendo? Então, quando você vai ler um texto que tem citação, já fica de olho como é que foi feita essa citação, de forma direta ou indireta. Essa é uma outra pergunta que nas provas de 2019 foi razoavelmente frequente. Perguntar qual foi o citado, a opinião do citado e qual foi o recurso utilizado para essa citação, se foi de maneira direta ou indireta, ok? Muito bem. O que também vai ser útil para a sua redação, porque na sua redação, você também terá de citar. Como é que eu faço citação em redação? Os alunos têm uma dificuldade, ou uma dúvida, melhor dizendo, dificuldade não, mas uma dúvida de como colocar em português correto essa citação, né? Até, aspas, 2 pontos, eu coloco o quê? Itálico não dá, porque eu estou escrevendo à mão e tal. Como é que funciona isso? Então, esse ponto, né, que eu estou aqui pensando já dentro da aula de pontuação que a gente vai ter, aula de gramática, né? Na aula de gramática, destinar uma parte da aula de gramática exatamente para
mostrar para vocês como você pode fazer essa citação, como você pode identificar no texto do outro essa citação e como você mesmo pode fazer no seu texto, no caso da redação, né? Então, aqui é importante que a gente está pegando um item de gramática, que é a pontuação, junto com a interpretação de texto. Fechou? Vamos lá. Agora, mais um item aqui, tá? Que nós já falamos, eu já adiantei, mas, enfim. Reconhecimento da posição do autor, olha só aqui que eu falei, né? Posição da opinião do autor, frente às informações apresentadas no texto. Fato ou opinião? Sério ou ridículo? Tá isso no edital, gente. Não é incrível isso? Tá? Fato ou opinião? Sério ou ridículo? Concordância ou discordância? Bem como dos recursos linguísticos indicadores dessas avaliações. Vamos ficar a primeira parte desse. Quando o autor defende um posicionamento, ele pode citar alguém contrário ao seu posicionamento. Eu posso achar ridículo. É ridículo eu julgar que amanhã nevará em Lages porque os búzios disseram. Né? Eu posso achar ridículo. Ou seja, não, a palavra ridículo está aqui no edital, eu estou usando a mesma palavra que eles colocaram, mas você vai ter de identificar de que maneira aquele autor foi citado para corroborar a opinião do próprio autor. Tá? Então, um autor dentro de outras várias vozes, né? O autor do texto e o autor citado, se eles têm a mesma opinião ou se eles têm opiniões divergentes, tá? Se eles concordam ou discordam. Tá? Então, aquelas vozes do texto, os autores citados pelo autor do texto, estão ali para corroborar a informação, concordante ou discordante. E se discordante, em que nível de discordância é? Leve ou forte, a ponto de ser ridículo. Tá? Certo? Ou seja, então, às vezes, essa discordância pode ser parcial, pode ser completa, né? Então, aí eles colocaram essa palavra ridícula, assim, como exemplo, talvez, de uma discordância completa em relação à opinião do outro, né? Então, eles colocaram essa informação. Então, naquela linha de raciocínio que nós estamos fazendo, tá? Você vai ler o texto, identificar a opinião do autor, não confundir com fato. Fato é dado estatístico, fato é notícia, opinião é uma análise, tá? Que eu faço dos fatos, que o autor faz dos fatos, certo? Muito bem. Então, você vai ter de sutilmente separar algo de uma coisa da outra. O que você sublinha no texto? Você não sublinha fato, você não sublinha ideias, tá? Então, você vai sublinhar as ideias do autor, talvez até quiser sublinhar as ideias do citado, até pode, colocando sinal de igual, sinal de diferente do lado, se concorda ou discorda do autor, funciona. Interessante, tá? Aí ele continua, bem como recursos linguísticos indicadores dessas avaliações. Traduzindo. Quando eu vejo que alguém não concorda comigo, no WhatsApp ou nas redes sociais, como é que eu percebo? Pela carinha brava? Pela mãozinha para baixo? Pelo ops, você errou? Pô, discordo de você, prof. Há várias maneiras de você demonstrar que não está concordando com a opinião da pessoa, certo? São os recursos, no caso, linguísticos e até no caso do WhatsApp, enfim, internet, você tem os recursos visuais, né? No texto, você tem um embora, o entretanto, de novo conjunção, gente, entendeu? Entretanto, embora, tá? Você tem o ponto e vírgula, que é uma pontuação muito útil para opor ideias, certo? Haverá adjetivos como ridículo, como desonesto, sincero, não sincero, né? Concordo, discordo. O vocabulário. Então, veja, o vocabulário, ele denota já um posicionamento, entende? Então, se eu digo assim, a opinião sensata do cientista X, esse sensata já demonstrará que eu estou concordando com o cientista X. Agora, se eu falo, a opinião descabida, a opinião controversa, quando é controverso. Quando eu digo assim, olha, desculpa, a tua opinião é controversa. Estou sendo muito elegante para te dizer que eu não concordo com ela. Pelo menos parcialmente eu não concordo. Então, há uma questão de vocabulário também envolvida. Então, ao ler um texto... Vai cair? Eufemismo, exatamente. Tentando amenizar, né? Eu posso chegar e falar assim, nossa, que absurdo, que ridículo que você falou. Como a própria FR colocou ridículo. Eu posso falar, olha, é controverso, olha, há controvérsias, não tem essa expressão? Há controvérsia. Então, como é que eu vou avaliar, tá? Se o autor concorda ou discorda do autor citado, ele vai colocar isso para você, ele vai te orientar, ele não vai deixar subentendidos tão fortes assim, ele vai te colocar
em que medida aquele autor está concordando ou não com o texto, tá? E as conjunções ajudam. Bom, agora para o último assunto aqui desse tópico, tá? Mais 4 itens. O próximo item converge com o que eu acabei de falar do vocabulário. Identificação do significado das palavras. Isso é vocabulário, né, pessoal? Expressões e estruturas frasais em determinados contextos. Eu acabei de exemplificar agora isso, né? Só uma atenção para estruturas frasais, né? Quando se diz assim, identificação do significado de palavras é vocabulário. Expressões também. Agora, significado de estruturas frasais, eles estão falando de sintaxe, né? E a sintaxe também tem a ver com período composto, se é coordenado, se é subordinado, se uma ideia está subordinada à outra. Tem um caráter sintático aqui. Professora, mas até agora eu não vi gramática. Não, viu sim. Viu lá no terceiro item, quando ele dizia que tirados do texto haveria aspectos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos. Tá lá. Mas vai aparecer de novo daqui a pouquinho, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui, tá? A identificação dos recursos coesivos. Formas pronominais e relatores. O que são relatores, professora? É um jeito paranaense de dizer conjunção. Então, paranaense, eu estou pegando... É outra maneira de falar conjunção. É um termo mais para quem é da área de letras, né? Quem faz letras. Nós não chamamos conjunções de conjunções, chamamos de relatores, né? Que relacionam. São elementos que relacionam, tá? Então, formas pronominais e conjunções. Traduzindo aí, tá, pessoal? Quem está acompanhando o edital? Então, a identificação dos recursos coesivos do texto. Coesão. Para sua redação, a mesma coisa. Eu estou falando de língua portuguesa, a prova de língua portuguesa. Você está com uma parte do seu cérebro pensando também na redação, né? Quando a gente fala em coesão, a coesão geralmente é 40% da sua nota de redação, tá? Exatamente é o uso das formas pronominais. E quando eu falo em formas pronominais, são todas, né? Pronomes pessoais, pronomes relativos, pronomes demonstrativos, tá? No caso aqui não tem redação oficial, tá, pessoal? Só para lembrar. Então não tem pronomes de tratamento. Mas todos os pronomes entrariam exatamente nesse item. A partir do momento que o edital, muito focado em interpretação, destaca pronomes e conjunções, já demonstra aquilo que o nosso aluno Elias, ali no alto, tinha me pedido, né? O núcleo duro daquilo que eu tenho que estudar em gramática, que eu já disse, vou repetir para quem entrou depois, né? Pronomes. Só que essa live vai ficar salva depois também. Vai. Quem não pegou início. Vocês salvam aí? Vocês salvam aí, né? Sim. Ah, tá, obrigada. Então, mas é bom recordar aqui, né? Então, pronomes, conjunções, pontuação, tá? E a estrutura frasal, né, de colocar os parágrafos em ordem, são os 4 tópicos mais cobrados por essa banca. E aqui está explícito formas pronominais e relatores, né? Bom, agora entra a gramática pura. O domínio, então, vai ser, né, avaliado o candidato quanto ao domínio da variedade padrão escrita culta, ou seja, gramática, normas de concordância, regência, ortografia, pontuação e etc. Etc. mata todo mundo, né? O que é esse etc? Querida, a gramática tradicional, entendeu? Então, nós vamos seguir exatamente com ortografia, acentuação, hífen, depois entramos em classes gramaticais, ênfase em preposições, conjunções e pronomes, tá? Não vamos falar das 10 classes gramaticais, mas sim essas 3. Verbos cai. Professor, e verbos? Pois é, eu vou daqui a pouquinho falar aquilo que menos cai. Aguarde, tá? Depois a gente, no final aqui, eu vou fazer um balanço e vou falar o que menos cai, tá? No caso aqui, do que concordância, regência, ortografia e pontuação, eles estão colocando já aqui no edital, então isso cai, né? Muito bem, continuando. Ao reconhecimento das relações estruturais e semânticas em frases, expressões. É período composto, essas conjunções de novo, porque estamos falando de relações estruturais. Quando em língua portuguesa falamos em relações estruturais, falamos em análise sintática do período simples e do período composto, ok? Muito bem. Então, gramática pura, tá? Terminando aqui, eles voltam para a interpretação de texto de novo. É meio desorganizada essa sequência de itens aqui do edital, mas enfim. A identificação em textos de diferentes gêneros. Já falamos, pode cair charge, infográfico, né? Das marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro. Professor, o que é isso? Vamos lá. Eu vou te dar um exemplo prático, tá? Eu sou paulista, eu uso você, eu não uso tu. O FPR gosta de colocar assim, o texto foi usado o você, a gente, o nós, como variedade culta ou variedade popular. Ao escrever
pra, PRA, no lugar de para, eu estou escrevendo numa variedade culta ou numa variedade popular. Né? Em outras bancas, chamamos de níveis de linguagem. Então, quem já fez FEPESE, provas da FEPESE, quem já fez provas da FCC, de outras bancas, eles chamam de níveis de linguagem. Então, identificar no texto se o autor está usando a norma culta ou expressões mais populares, entende? Pode acontecer, pode ser que na charge, né, no balãozinho dos personagens interagindo ali, haja uma gíria, haja um pra, um tá em lugar de está, enfim. Então, este item aqui é um item que aparece também em outras bancas, mas é que eles são muito... Eles podiam escrever bem mais simples tudo isso, tá? Esse anexo aqui, vamos combinar, eles poderiam ter facilitado a vida de vocês, escrito de uma maneira mais simples, para não assustar tanto o nosso querido candidato, entendeu? Então, traduzindo em miúdos, você identificar se aquele trecho, texto, frase está em norma culta ou não, o você, o tu, o agente, entendeu? Os pronomes aí, às vezes você usa o tu, mas tu vai em vez de tu vais, entende? Então, isso é claro para a gente aqui, tá? Bom, continuando, tá? Eles terminam aqui o edital. Então, continuando, eu vou fazer um resumo de tudo. Eu fiz aqui já um resumo. É muita informação, eu sei. E vou fazer um resumo daquilo que mais cai, que eu já falei, vou repetir, dos cuidados importantes. E vou fazer também um apanhado daquilo que menos cai, para você poder contrabalançar, tá? Então, vamos comigo aqui. Um resumo, tá, de alguns aspectos importantes, tá? Que eu coloquei foi o seguinte. Importante, tá? Bem importante. A questão da conjunção, pontuação e pronomes. Fechou? 3 assuntos de gramática, núcleo duro. Segundo ponto, ou em segundo lugar, com grau médio de importância. Crase, mas eu quase acho que é grande por causa da redação. Pronome relativo e regência, assim, em cuja, para cuja, de como usar o cujo, cuja, que é norma culta, né? Isso está ali na parte, junto com concordância, verbo haver, tá? Certo? Nessa segunda parte, junto com ortografia, tá? São os que mais caem na matéria de língua portuguesa, certo? Então, vocês têm essa linha de estudo. Da parte de interpretação, o que mais cai? Primeiro, cairá, né? Eu não posso dizer com afirmação assim, mas tem caído essa questão que eu já falei de pegar um texto e colocar em ordem, né? De concatenar as ideias e colocar qual é a introdução, qual é o desenvolvimento, qual é a conclusão. Muito bem. Uma questão de completar lacuna, que pode ser com vocabulário, com verbo, tá? Com uma crase, enfim, certo? Uma questão de defesa da tese do autor. Qual é a tese e como defende, tá? Certo? Obrigada, Tereza. Beijo para você também, querida. Então, o que você tem, na verdade, é uma questão clássica de completar lacuna, tá? Outra questão clássica de parágrafos a serem colocados em ordem. Opinião do autor, qual é e como ela está fundamentada. Ponto 1. Depois, verificar como ele argumentou. Ele usou citação? Usou. Bacana. O citado, tá? Corrobora ou discorda dele? Ou os citados? Ele colocou 2 citados que corroboram e um que contrapõe a opinião. Bacana. Tá. Terceiro ponto. Essas citações são feitas de que forma? Em termos da pontuação. São citações diretas? Não diretas? Como está sendo colocado isso? Ok. O último ponto. Vocabulário. O vocabulário, inclusive, vai te ajudar a perceber se aquela opinião é uma opinião que é concordante com o autor ou não. Há certas palavras que já denunciam opinião. Eu separei algumas aqui. Quando você diz assim, a ruína da democracia, o autor está, evidentemente, criticando o sistema democrático atual. Então, a palavra ruína é um substantivo muito forte. A palavra, o atraso da saúde no país. Bom, a palavra atraso, ela já denota opinião. Então, essa frase, ela é opinativa. O fracasso, a derrota, a intransigência dos professores. Há uma crítica aí, tá? Sem contar os adjetivos óbvios, como bom, ruim, falso, verdadeiro, difícil, fácil, simples, complexo, novo, velho. Tá? Então, quando você tem assim a palavra cadeira, né? Cadeira vermelha. Isso não é opinião, isso é fato. A cadeira é vermelha. Isso é um adjetivo concreto, tá?
Essa é uma cadeira vermelha. Então, o adjetivo vermelho não se discute, é dado, é fato. Cadeira confortável, aí depende, entendeu? Pode ser para você, pode não ser para mim. Então, confortável é opinativo, tá? Vermelha é técnico, né? Então, isso vai te ajudar a separar fato de opinião, que pode ser também uma pergunta típica da prova, certo? Bom, fiz então esse levantamento, agora das situações que mais caem na prova de língua portuguesa. Então, vai ter mais questões de interpretação, pessoal. De 15 questões, eu aposto, olha, sinceramente, umas 8 de interpretação, 7. Isso, tá? É isso, muito bem. Questões típicas, tá? Que não vão cair, tá? Só um instante. Não tem pouquíssimo. Não cai. Fonética, tá? Aquela coisa de fonema, tá? Não cai também radical, desinência, também não cai. Não vi questões de voz passiva. Olha que loucura. A pessoa que está estudando para a FCC vai endoidar, né? Se quiser fazer esse concurso. Porque na FCC, que é para a TJ, a voz passiva aparecerá, certo? Nomenclatura das orações. Oração, subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de gerúndio. Não cai. Coisa boa. Tá? Não cai nomenclatura. Tá? Eles querem saber as conjunções, as relações lógicas. Tá? Não cai redação oficial. Isso já, né? Mas, enfim, em termos de gramática, tá? Em termos de gramática, fonética não cai estrutura de palavras. Voz passiva, apesar de estar no escopo da sintaxe, não vi questões de 2017 para cá, tá? É a nomenclatura das orações coordenadas e subordinadas, mas, por outro lado, você tem de reforçar o estudo das conjunções. Acho até que ir além da própria tabelinha. A minha tabela é um resumo, tá, pessoal? A minha tabela, ela não é exaustiva, ela é um resumo, tá? E como é um resumo, se você já decorou a tabela, passa para a etapa 2, né? Lá na apostila que vocês terão no EAD, lá em PDF, né? Lá vocês terão um material mais completo. Lá, além da tabela, vocês terão o aprofundamento, outras palavras, expressões equivalentes às da tabelinha. Então, eu acho que você tem que ir além da tabela, porque a conjunção vai cair, tá? Vai ser importante para a sua redação, enfim, não tem como você escapar. Tá? Então, assim, se já não cai a nomenclatura, obrigada, Daphne, se não cai a nomenclatura, usa esse, né, tempo que você iria dedicar a essa oração subordinada, né, para a conjunção, que é um 3 em 1. Por que é 3 em 1 a conjunção, pessoal? Redação, interpretar o texto e a questão, de fato, de gramática, né? Então, é muito importante que vocês também tenham foco na questão do tempo, gerenciar tempo. E eu sei que quarentena não é, maravilha, vou estudar 24 anos. Não vai, entendeu? Você tem uma série de questões à parte aí. Então, nós temos que te orientar também naquilo que é mais frutífero. No caso, eu começaria com pronomes, pontuação e conjunção, né? Certo? E você expande isso para os outros itens, certo? Inclusive, esses 3 itens vão te ajudar na redação, né? Então, veja, você tem ali um núcleo duro de língua portuguesa que vai te auxiliar na redação, tá? Auxiliar na interpretação de texto e na prova de português propriamente dita, não é verdade? Então, eu acho que é isso. Se você já tem a sua tabela colada na parede, como disse a Daphne, eu sugiro um cartaz, banheiro, a ladrilho do banheiro, pega uma caneta e escreve em tudo, né? Depois você vai passar e vai fazer reforma no banheiro, né? Certo? Aproveita todo mundo em casa, entendeu? Faz uma brincadeira com as conjunções. O filho, de repente, está estudando esse assunto da escola, não sei. Faz uma apanhada e põe todo mundo para trabalhar, gente, sabe? Senão a coisa pira, não é verdade? Então, assim, brincadeira à parte, eu acho que é isso aí, sabe? Na nossa apostila que nós estamos preparando, no final dela, que seria uma espécie de última aula, que é de interpretação, há uma antologia de provas, né, dos textos. Uma outra sugestão, o aluno fica um pouco apavorado com assim, ai meu Deus, o tema atualidades, eu tenho medo que caia um tema sobre o qual eu não conheça. Um 2 em 1 também importante é você já ir, independente da aula de interpretação de texto ter ou não acontecido, lendo os textos das provas anteriores, já fazendo as questões de interpretação antes mesmo da aula de interpretação já ter sido dada ou não. Com essa live, eu acho que te orientou bem, né?
quando você vai ler um texto, você já vai pensando qual a opinião do autor, onde ele sustenta essa opinião, provavelmente no desenvolvimento, o que ele fez para sustentar. Ele usou dados estatísticos, ele usou outros autores, ele colocou prós e contras, fez algum tipo de comparação histórica ou regional, né? Então, se você... Quantas vezes você não lê um texto de uma pessoa favorável à descriminalização da maconha, por exemplo, e cita o Uruguai, né? Cita a Holanda, fica citando... Né? Às vezes a citação até, né, pode funcionar ou não importa, mas só estou mostrando para vocês que, às vezes, quando alguém quer defender um ponto de vista, pega o que está acontecendo em outro país. Olha, veja bem o que está acontecendo lá na Finlândia, no Japão. Então, isso também é argumentação. A comparação geográfica, comparação histórica. Comparar hoje o que vivemos na pandemia com o que aconteceu na gripe espanhola é um clássico, né? Então, seja para corroborar que estamos fazendo correto ou não. Não importa. Importa que há, evidentemente, no nosso cérebro, quando vamos defender um ponto de vista, automaticamente a gente lança a mão de estratégias argumentativas. Uma delas é a citação, que é muito importante para o UFPR. Mas há outras. Por exemplo, como eu acabei de falar, comparação histórica, geográfica, dados estatísticos, né? Prós e contras, causas e consequências. Você tem isso lá na apostila, vai ter na apostila, tanto na apostila de redação, tá? Quanto na apostila de interpretação, tá? Então, minha sugestão, que seria também um 3 em 1, é você já ir lendo quando eu receber a apostila, a parte onde tem interpretação de texto, a antologia dos textos, e ler assim, sabe, ler despretensiosamente, não como, eu vou estudar, não pensa assim, tá? Eu vou ler um texto legal, tá? E lá tá cheio de... acostumar também, né, com o estilo, né? Exatamente, então se acostumar com o estilo. Então, você vai chegar num domingo de prova, lá, setembro, outubro, novembro, agosto, não importa, entendeu? Vai se deparar com um texto que não é o mesmo que você leu, mas o estilo é igual, então você vai estar muito mais... o teu psicológico, né, no começo da prova, vai ficar super melhor se você se deparar com algo que você está acostumado a ler, familiarizado. Então, assim, eu, por você, leria esses textos descompromissadamente. Assim, imprime aquela folha, nem no computador, vai, senta num cantinho de sol na sua casa, um momento, sei lá, toma até alguma coisa assim, vou ler esse texto. Depois, se quiser fazer as questões e tal, mas vai se comprometer toda semana, pelo menos, a pegar e ler 1, 2 textos, veja conforme for a sua... ponha limites factíveis, né? Se a tua rotina só dá para ler 1 por semana, lê 1 por semana. Se dá para ler mais de um, mais de um. Veja só, mas cria o hábito, né? O hábito é aquela rotina. Se coloque isso como prazeroso, primeiramente, né? E você vai absorver melhor, se sentir prazer em ler, né? Então, depois, deixa eu fazer as 3 questões sobre esse texto que estão lá. E faz. Eu errei as 3. Não há problema, errou. Há 2 tipos de erro. Deixa eu aproveitar aqui, Rafa, e colocar uma questão. Há 2 tipos de... Quando você percebe que você errou uma questão de interpretação, é importante a avaliação posterior, tá? A posterior é a seguinte. Eu errei. Ao olhar o gabarito, putz, era essa mesmo, eu estava entre 2, tá? E, putz, eu quase coloquei essa. Então, você está num caminho indo. Nossa, por que é essa? Não, tem alguma coisa errada. Ou eu não entendi nada, ou esse gabarito é errado, tô viajando. Aí é o ponto do tira dúvidas, quando surgiu o curso, etc, tal. Aí, assim, você precisa de uma orientação, tá? Mas eu sempre divido esses 2 grupos. Se você errou, mas você bateu na trave, você tá ali... Então, assim, isso é do jogo, entende? Isso é do jogo. Você não deve entender isso como um fracasso, uma derrota. O contrário, né? Isso é a próxima e você aprender. E aí verificar por que você escolheu a B e não a C, já que você estava em dúvida entre 2. Foi uma mãe mandou ou foi algum item da B que te iludiu? Que item foi esse? Que situação foi essa que acabou te iludindo, entendeu? Então, reconhecer o porquê do erro. Há 2 tipos de erro. Porque eu não conheço o assunto, eu estou boiando, e aí realmente você tem de preencher esse buraco do teu queijo suíço, né, de estudos. E aquele não, eu estou já no caminho certo, mas é do jogo errar e acertar, ainda mais que não é uma questão matemática, enfim, é uma interpretação, e eu estou indo no caminho certo. Portanto, não se desespere ao errar as primeiras questões de interpretação. Você está começando agora nesse processo, não de ler, óbvio, né? Mas assim, de pensar dessa forma, né? Então, eu acho que primeiro você tem que ler prazerosamente. Pegar 2, 3 textos lá, ler, né? Assim, descompromissado, porque você vai começar a sentir que aquilo vai funcionar aos poucos. E para a redação, eu sempre digo,
como é que eu adquiro como é que eu adquiro conhecimento? Não dá para abrir a cabeça do aluno e colocar ali dentro, né, uma coisa mecânica. A gente chama de substrato, né, ou ideias substratas. É um acúmulo de conhecimento que vai sendo colocado ali, tá? Então, talvez você leia 3 textos sobre coronavírus, não caia nada sobre coronavírus no concurso, tá? Mas algo dos textos que você leu, você vai utilizar. Porque ao ler textos de coronavírus, vai se falar de saúde, vai se falar de desigualdade social, vai se falar de geopolítica, vai se falar de psicologia, cuidados individuais, vai se falar sobre uma mudança da nossa postura diante das redes sociais, ou diante do estudo. Aqui estamos aqui porque, né? De algum modo, não foi em vão aquela leitura. Porque às vezes eu vejo o aluno assim, eu li não sei quantos mil textos para a prova e não adiantou de nada, não caiu. Como não caiu? Caiu. Alguma coisa ajudou. Tá? Então, não é uma situação mecânica de 1 para 1. Então, o acúmulo da leitura... Vocabulário, argumentação... Exatamente. O Rafa está perfeito. Vocabulário, argumentação. Então, pontuação. Por que eu acertei aquela questão de pontuação? Não sei, eu acertei. Porque você está lendo bastante, você está acostumado já àquele estilo de cadência textual de pontuação. Então, vocabulário, pontuação... Outra, sair do nosso lugar comum de ideias, entende? Essas redações da UFPR requerem que você tenha um posicionamento, mas não seja radical, entendeu? Então, você tem de ter sempre o contraditório. Então, uma das coisas mais legais é ler textos que tenham uma opinião diferente da minha, para me chocar, me contrabalançar, me tirar do lugar comum. Isso é muito bom. Faz você Só pensar. Deixar claro, não é texto de Facebook e Instagram, né? Vamos pegar um texto... É o que eu estou dizendo, é pegar o texto da prova. A minha sugestão, que é o tal do 2 em 1, é você ir lá para a antologia de textos da apostila que estamos fazendo, tá? Provavelmente no final, geralmente a parte de interpretação, sempre a última aula está lá, é a parte maior. Estarão todos os textos de 2017 para cá. Gente, eu até perdi um pouco o foco da montagem da apostila, porque os textos são tão legais, entende? Tão diferentes e legais. E é legal ver também a fonte do texto, né, Mercedes? Às vezes a origem da onde eles pegam os textos, normalmente a gente pode até pegar um texto que vai cair na prova depois, né? Nós temos uma aluna, eu vou citá-la, a Eliane Unskoski, né, querida. Ela mapeou o CESP, tá? Exatamente, assim, professor, eu percebi que o CESP, Sebrasp, adora XY articuladores da UOL da Folha de São Paulo. O que ela fez? Ora, começou a ler os textos desses autores. O que acontece? Passa em primeiro lugar no IFAM. Entendeu? Passou no primeiro lugar no IFAM. Por quê? E foi uma prova extremamente difícil, super interpretativa. Ela estava acostumada a ler aquele estilo de texto. Entende? Por quê? Porque ela de maneira proativa, foi atrás disso, perguntou para mim, e eu mandei, isso mesmo, vai lá, ela foi e fez isso. Então, essa proatividade do aluno, ela é necessária, porque por mais que a gente aqui esteja dizendo, você precisa, a partir de agora, assim que a apostila sair, ir lá olhar esses textos. Você vai verificar exatamente que sites como É o País, versão nacional, BBC, versão nacional, UOL e G1, são os sites mais usados pela UFPR, além da Gazeta do Povo, que né, Paraná, etc. Então, você terá lá um grupo de articulistas e autores que estão sempre aparecendo nas provas da UFPR. Então, você fala, estou entendendo, então vamos começar a ler esse povo aí. Querido aluno, desvincule qualquer questão ideológica, não importa, o cara pode estar defendendo XY questão. Cai na tua prova esse cara, você vai ler esse cara, entendeu? Você vai identificar quais são as questões ideológicas dele ou não. Isso não tem nada a ver com o seu foro íntimo, as suas ideias, né, a sua vida. Isso tem a ver com você entender como funciona uma prova de maneira até fria, né? E você não se deixar levar por esses momentos atuais do Brasil. Tá? Coloca uma bolha aqui e entendam esses textos como um pensar sobre o mundo e o país, independente do posicionamento que eles tenham. Você tem de entender o deles, fazer uma avaliação de como eles defenderam esse posicionamento. Se você concorda ou não, isso na redação você vai colocar de maneira sempre em terceira pessoa, sempre de maneira impessoal. Merci. Olha, estou chegando quase no final, né? Um minutinho.
2 minutinhos para acabar. Ai. Fica à vontade. Então, não, querido, olha, eu prometi que essa live não ia ser emotiva, né? Porque eu já vi, a marca é professora emotiva chorando com a live. Não dá, né? Então, assim, procurei ser mais técnica, inclusive porque é uma banca diferente, né? Então, há muitas dúvidas. Eu sei que as dúvidas surgirão. Depois vocês passam para a gente, tá, Rafa? Se a dúvida não chegar até mim. Não, e só avisar, pessoal, que o curso da Polícia Civil a gente está montando entre hoje e amanhã ali para já liberar ali no nosso site. Uhum. Aproveitando também, sobre a redação. Nós vamos corrigir exatamente como faz a UFPR. Diga. Não, só um minutinho. Tá. Queridos, então é isso, tá? Essas dicas finais que eu falei... Opa, virou aqui, olha aí, tá? Essas dicas finais que eu falei sobre a leitura, eu acho que poderia servir como dica final mesmo, de toda a live, tá? Além das dicas todas de gramática, você realmente, tá? Começar pensando em pegar esses textos da antologia da UFPR, tá? E simplesmente ler com prazer. Tá? Ler. E aí o prazer vai fazer com que você pegue uma canetinha, sublinhe uma ideia, sublinhe outra, aprender a sublinhar, nós vamos fazer isso para você. Eu prometi, vou cumprir. Estou terminando. Sublinhado, análise de textos não verbais, certo? Muito importante. Como fazer a aplicação. Tá. Só rapidinho, professora. O Augusto, delegado, a gente está analisando ainda. A gente vai lançar entre hoje e amanhã investigador e papiloscopista. Então, tá, Augusto, tá respondido aí para você, tá? Gente, aí qualquer dúvida a gente fica à disposição ali nas redes sociais, manda pra gente, entre em contato com a gente segue à disposição, tá bom? É isso aí. Queridos, um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau, Rafa. Obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Um abraço. Imagina. Beijos.